Olá, amante da linguagem, seja muito bem-vindo. Esse é o Fala aí, professor. Eu sou o professor Murilo e eu queria falar um pouquinho sobre um problema que é bem comum na nossa produção textual e até no cotidiano: concordância nominal. Já se perguntou, às vezes, quando você está no momento de escrita e você tem dois termos para receber uma caracterização, só que esses termos têm gêneros diferentes, como que a gente faz essa caracterização? Ou mesmo, fico na dúvida se a gente joga um termo para o plural, se a gente deixa ele no singular. Pois é, vamos bater um papo a respeito dessa situação? Em algumas situações do dia a dia, quando a gente vai produzindo um texto, uma postagem, ou trocando uma ideia num sentido um pouquinho mais formal, pode ser que surja a dúvida. Eu tenho um substantivo masculino, um substantivo feminino e uma característica para falar dos dois. Como que eu faço, né? Como que eu deixo esse meu adjetivo? Pegar um exemplo aqui, eu preciso falar o relatório e a pesquisa, aí eu tenho desenvolvido, sustentam essa perspectiva. O relatório e a pesquisa desenvolvido sustentam essa perspectiva. Tá estranho, né? Você não tá com a noção aí de que alguma coisa não tá batendo? Pois é. Como regra geral, a gente recomenda que, em caso de dois termos com gêneros diferentes, a gente faça a concordância com masculino plural. Dessa forma, vai ficar muito nítido para o seu leitor que aquele termo que está no masculino plural faz referência aos dois termos anteriores. Então ficaria: o relatório e a pesquisa desenvolvidos sustentam essa perspectiva. É muito comum que na hora, às vezes, da pressa, de uma leitura um pouco desatenta, a gente deixe passar esse tipo de construção. Só que o leitor, como vai ter tempo para apreciar aquilo que você produziu, bem provável que ele identifique. Então vale a pena fazer uma revisão, repassar, veja se você tem termos ali de fato com gêneros diferentes e estabeleça a concordância. Eu também posso seguir uma outra regra em que eu mantenho a concordância com o termo mais próximo do caracterizador, tá? E aí ficaria: o relatório e a pesquisa desenvolvida sustentam essa perspectiva. Notou que no primeiro caso, no masculino plural, te dá uma impressão de uma abrangência maior? Os dois estão corretos gramaticalmente, mas eu acho que para um público leigo maior, o primeiro caso acaba sendo um pouquinho mais didático. Jogar para o masculino plural funciona de maneira mais abrangente, mais fácil para o ouvido entender o que está acontecendo. Só que tem um outro caso também que é bem interessante. Várias vezes conversando com alguém ou tentando ler alguma postagem e você nota que a pessoa refuga na hora de utilizar o bastante. Sabia que o bastante pode funcionar tanto como um advérbio para marcar intensidade, mas ele também funciona como um quantificador, da mesma forma que o muito. E se ele é um quantificador, ele pode e deve ir para o plural? Pois é. Então você não precisa ficar acanhado de utilizar a seguinte construção: a pesquisa indicou bastantes irregularidades. Se você achou um tanto quanto estranho esse tipo de construção, saiba que ela está correta. Seria equivocado se eu escrevesse: a pesquisa indicou bastante irregularidades. Aí eu tenho um equívoco. Se eu estou trazendo a ideia de quantidade, eu preciso quantificar no plural também. Portanto, utilizar a pesquisa indicou bastantes irregularidades está totalmente adequado. Ou, num outro exemplo, os dados contribuíram bastante para a confirmação da tese. Repara que aqui, mesmo estando no singular, não houve estranhamento, porque o bastante não é um quantificador, ele é um intensificador. Se eu trocar por muitos, você vai notar a diferença. No primeiro caso, a pesquisa indicou muitas irregularidades, quantificando, e no segundo caso, que é a intensidade, os dados contribuíram muito para a confirmação da tese. Notou a diferença entre quantificar e intensificar? De maneira geral, então, o que nós temos? A necessidade de manter a concordância, tá, entre dois termos de gêneros diferentes com o seu caracterizador. E também perder um pouco do medo de utilizar o bastante de forma adequada. Se ele for um quantificador, jogue esse cara para o plural se for o caso, e se ele for um intensificador, mantenha-o sempre no singular.
não joga para o plural, porque esse não é o papel dele. Tudo certo? Espero ter ajudado a melhorar um pouquinho a sua produção textual e te vejo na próxima.